Então tá. Opa, deixa eu deixar aqui. Bom, meus amigos, boa noite. Mais uma vez, com a graça de Deus, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso curso, ao nosso aprendizado. Nós devemos sempre agradecer a Deus por isso, agradecer por todos os nossos colegas, os nossos companheiros ceareiros, que nós temos notícia que até agora todos estão bem, graças a Deus. Que também as outras pessoas, das outras crenças, os nossos conterrâneos de Birigui também estejam bem, né? E o nosso país, em geral, fique bem, né? Então, nesse momento, antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Então, eu quero convidar todos vocês para que nós juntemos as nossas forças, as nossas mentes, em oração. Vamos então, todos nós, nos elevarmos a Deus e a Jesus, em agradecimento a esse Pai bondoso, a esse Pai amoroso, a esse Pai que nos dá essa oportunidade neste momento, deste aprendizado tão importante. Queremos agradecer ao nosso mestre, ao nosso guia, ao nosso modelo, o Mestre Jesus, que veio para nos orientar, deixando para nós tanto ensinamento. Agradecemos ainda aos nossos irmãos, companheiros espirituais, que também são trabalhadores de Jesus, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos guiando, nos direcionando para o bom caminho. Quero agradecer ao protetor deste lar, que nos ampara, que nos fortalece. Quero agradecer a cada um dos protetores, o meu, da minha esposa, das minhas filhas. Que todos esses irmãos de luz que neste momento una-se a todos nós que estamos interligados aqui por esta rede. Vamos elevar o nosso pensamento firmemente a um irmão, Rafael Kassab, que se encontra internado em coma. Vamos, nesse momento, meus irmãos, pedir a Deus e a Jesus a permissão do alto, Senhor, para que esses benfeitores espirituais possam se achegar até esse irmão, que nesse momento ele sinta, Senhor, a tua presença, o teu amparo, que esses médicos espirituais possam envolvê-lo nesses medicamentos do alto, trabalhando em todo o seu corpo perispiritual, chegando até o local dessas enfermidades, dessas energias que estão condensadas, Senhor, trazendo a desarmonia ao organismo físico, dissolvendo-as, se possível for. Senhor, nós confiamos em Ti, sabemos da Tua bondade e do Teu amor, e rogamos por esse irmão, que neste momento, assim como tantos outros irmãos, passam as dificuldades nesta encarnação. Se for para o seu crescimento, para a sua evolução, melhor que ele se recupere desta enfermidade, Senhor, nós pedimos a tua intercessão. Se não for, Senhor, que ele possa receber também igualmente o mesmo amparo para ter resignação, para ter coragem, para enfrentar as suas provas, ter o entendimento necessário, que os seus familiares também se sintam envolvidos nesta energia de amor, que confiem em Jesus, que amanhã será melhor do que hoje. Que assim seja, e graças a Deus. Gente, então, no nosso curso do Livro dos Médiuns, né, nós estamos lá falando sobre a identidade dos espíritos.
no capítulo 24, né? Hoje, nós vamos iniciar aqui, dando sequência de onde nós tínhamos parado, na 22ª pergunta. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Antes que eu coloque a resposta sobre isso aqui, eu já quero fazer a todos vocês, meus irmãos, traga para mim, por favor, a imagem. Eu quero fazer uma consulta, um questionamento para vocês, né? Uma pergunta. Se alguns de vocês que já estão conosco aqui online, se já usou, se usa, ou se conhece algum amigo, alguma pessoa que tenha usado de algum artifício para expulsar os espíritos. Tipo assim, sal grosso, o sal grosso, o pé de coelho, a ferradura atrás da porta, esse tipo de coisa. Por favor, mandem aí, que as coisas que forem assim mais inusitadas, a Aline vai passar para mim aqui depois, tá? Será que esses tipos de fórmulas ou ferramentas ou meios têm alguma eficácia para a gente expulsar os espíritos enganadores? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Fórmula é matéria. Muito mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Olha aí. De todos esses apetrechos que a gente possa utilizar, de nada vai servir. Vale muito mais que a gente tenha um pensamento dirigido, um bom pensamento dirigido a Deus. Esse sim vai ter eficácia. Quando nós estamos passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, né? Que a gente possa estar enfrentando, principalmente nesse momento que nós estamos afastados dos nossos trabalhos ali na casa, os médiuns têm sentido bastante impactos vibratórios e é natural, porque tem muitas pessoas fazendo a sua passagem, deixando o corpo físico, e que traz turbulências vibratórias. Então, os médiuns têm a sensibilidade e percebem essas energias. Então, não adianta a pessoa recorrer a algum artifício desse, que não vai adiantar de nada. O correto é você recorrer à oração, buscar do alto, buscar de Deus essa força, essa energia que você precisa. E nós também não devemos querer expulsar os nossos irmãos. Não é isso que nós devemos fazer. Imagina, né? Já falei outro dia aqui. Se você vai. Não posso mentir, eu estou aqui na madeira. Se você vai ao médico, o médico não vai te expulsar de lá porque você está com uma doença contagiosa, que você está com um problema qualquer. Não. Ele vai arrumar um jeito de te tratar, ou indicar, encaminhar você para algum lugar. É o papel dos médiuns. Os médiuns têm que fazer isso. Quando os nossos irmãos vêm em busca, através dessa ferramenta chamada mediunidade, e o médium sente essas vibrações, ele não deve ficar a todo custo querendo expulsar sem dar uma direção a esse irmão. Deve fazer um diálogo mental, deve fazer um bom pensamento, um bom direcionamento, pedir aos seus amigos, os seus protetores, que encaminhe essa pessoa, né, para um hospital, para uma escola, um lugar para ele ter entendimento. Então, é dessa maneira que nós devemos proceder. Temos aqui algumas... eu batia na madeira, né? Não vou esconder. Aí a Márcia Fernandes, ela... Sim, plantas. Arruda, né? Com certeza. Não faz... Claire, figa e ferradura sempre tinha na casa dos avós. Então, mas em relação aos espíritos, essas coisas materiais não têm efeito algum. Eu já falei várias vezes em curso lá,
Que eu canso em alguns comércios por aí, a pessoa está lá com aquele potinho de sal grosso, uma cabeça de alho dentro, uma folha de, acho que guiné, ou comigo ninguém pode, não sei, uma planta dessas aí, e as ações, as conversas da pessoa não condiz com aquilo que ele está, aquela proteção que ele está buscando ali. Então, não funciona em nada. Para os espíritos, essas coisas materiais não vão influenciar em nada, a não ser que o espírito esteja ainda tão materializado que aquele tipo de coisa lá possa ter alguma influência, ou na mente dele ele possa acreditar que aquilo possa ter alguma influência, mas na realidade, para os espíritos, nada que você use material vai funcionar. É sentimento. Isso sim. Nós temos aqui mais 3. Ricardo Júnior. Trabalhei em uma empresa onde o patrão, ao menos uma vez ao mês, espalhava sal grosso pelo chão por todos os ambientes. Observação: a senhora da faxina ficava totalmente equilibrada ao se deparar com aquela cena. Imagina, né? Tem que limpar a sujeira. Imagino já o descontrole da senhora ter que limpar aquela bagunça toda vez. E desperdício de sal, né? Vanildo. Conheço. Sal grosso, cordão de São Francisco, era uma corda relativamente grossa com alguns nós benzidos. Quando o médium recebia o irmão, o ajudante da casa descia essa corda no lombo do médium para expulsá-lo. O cordão de São Francisco. Essa é nova, hein? Olha que situação que coloca o coitado do trabalhador espírita. E o irmão que está buscando ajuda, né? Como que ele fica vendo uma situação dessa? Olha, me disseram que aquela pessoa poderia me ajudar e eu estou nessa situação, né? Olha, sua esposa, ela disse que foi na missa para tirar o índio ignorante também. Essa eu conheço, né? Na realidade, não foi, acho que bem a missa, ela foi numa igreja evangélica e o pastor, que tinha uma mediunidade, falou para ela, olha, vá procurar você tem que fazer um jeito de tirar esse índio ignorante que te acompanha. Na realidade, o índio ignorante, depois que a gente veio para a Seara, que nós passamos a saber, era apenas um irmão, um espírito preparador para o trabalho que ela desenvolve hoje. Tá vendo? Que às vezes a falta de conhecimento traz dificuldade, inclusive para a espiritualidade, né? O coitado está lá tentando te ajudar, preparar as suas energias para elas ficarem melhores, e você está lá arrumando um jeito de afastá-lo, né? Tudo bem? Podemos seguir então? Se tiver mais alguma questão, pode mandar aí, que depois a Aline vai mostrando. A 23ª. Dizem alguns espíritos disporem de sinais gráficos inimitáveis, espécie de emblemas pelos quais podem ser conhecidos e comprovar a sua identidade. É verdade? Será que os espíritos, né, têm assim, dispõem de alguma sinais que possa torná-lo realmente confiável que aquilo é aquele espírito que está se dizendo ser? Será que ele pode usar de algum artifício, estando no plano espiritual? Aqui eu aproveito para nós tocar novamente naquela questão que o Chico disse que ia deixar um código, né? O seu filho, a outra pessoa. O Chico pode ter dito isso no momento que ele estava aqui, para as pessoas falarem, ter o dia que o Chico vier, nós vamos saber. Mas, na realidade, né, nós vamos ver aqui qual é a resposta dos espíritos, nós vamos já ter uma ideia, o Chico no plano espiritual, o que aconteceu com ele. Os espíritos responderam assim: os espíritos superiores nenhum outro sinal têm para se fazerem reconhecer além da superioridade das suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. Olha aí. Então, os espíritos superiores não precisam de sinais, coisas materiais que o identifiquem. O que vai fazer com que você identifique um espírito superior as ideias que eles passam para você. É o linguajar, é o sentimento. São atos que você vai conseguir perceber que ali se trata de um espírito superior. E não por
por coisas que ele usaria aqui enquanto encarnado. Sinais que ele usaria aqui enquanto encarnado, né? Então, não é dessa maneira que você vai identificar os espíritos, tá? Então, nós temos que ter sempre essa compreensão de que os espíritos, eles vão dizer quem são realmente é pelo linguajar, né? É pelas ideias que eles inspiram ao médium, a pessoa que está captando aquilo ali. É pelo sentimento que ele passa às pessoas que estão buscando aquele entendimento. É por isso. Não é por sinais que possivelmente ele teria usado enquanto aqui encarnado. Nós temos também lá no livro dos médiuns um senhor que na questão sobre aparição, um senhor que para se fazer reconhecido, né, pelos seus familiares, por aqueles que o conheciam, ele, ao se materializar, ele materializou, inclusive, com aquela cachimbeira que ele utilizava. Nós já estudamos sobre isso. Mas ali é porque ele queria que aquelas pessoas que o vissem falassem, oh, realmente é fulano e tal. Mas ainda assim, corre-se o risco de um outro espírito tomar aquela aparência para enganar alguém. Então, nós não podemos nos fiar apenas em um sentido nosso. Nós temos que observar outras coisas. Quando um espírito está se dizendo ser um espírito superior, nós vamos averiguar outras questões. O linguajar, as ideias, a sensação que ele passa, né? Tudo aquilo que nós conseguimos detectar de impressões que ele deixa de boas, de bons sinais, vai dar um indicativo que seja um bom espírito que está ali no momento conosco, né? Quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantos modos que fora preciso ser cego para deixar-se iludir. Então, os espíritos inferiores, eles se perdem. Uma hora ou outra, eles cometem erros que só se a pessoa não tiver nenhum conhecimento, e infelizmente, a grande maioria da população não detém conhecimento sobre essa questão da vida que continua, da possibilidade do intercâmbio dos espíritos com a gente, né? Dos nossos irmãos que deixaram o corpo físico falar com a gente. Então, como as pessoas não têm esse conhecimento, muitas vezes os espíritos inferiores ainda conseguem enganar muitas pessoas, induzir a pessoa a fazer algo, né, que depois vai se arrepender por um longo período, às vezes, porque a pessoa surgiu um espírito, a pessoa já atribui a um anjo, sem levar em consideração o conteúdo, as ideias que ele está te passando, o linguajar daquele irmão. Mas só porque é uma aparição já é um anjo. Não é bem assim, nós sabemos que não é bem assim. Todos nós, quando deixar essa casquinha que nós utilizamos agora, vamos poder fazer essas aparições aí, quando tivermos a permissão ou por algum motivo, nós vamos poder fazer essas aparições a certos lugares, aos familiares, quando for o caso, sem problema algum, porque nós vamos voltar à condição que nós tínhamos antes, que é a nossa verdadeira condição de espírito. Agora nós somos espíritos encarnados, estamos num corpo físico. A única diferença nossa para os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual é essa: nós temos um corpo físico que faz com que a gente se torne tangível o tempo todo, possível de ser tocado, avaliado o tempo todo. Essa é a diferença entre nós. Lógico que o espírito desencarnado ele tem outras expansões que o corpo físico nos limita. Por exemplo, se eu preciso fazer uma viagem, né, daqui para São Paulo, eu com esse corpo físico pesado aqui, eu vou precisar de um carro, de um ônibus, de um meio de transporte. O espírito não. O espírito pensa lá, ele está. E eu posso fazer isso também em pensamento. Mas o espírito, né? E o meu corpo perispiritual, deixando aqui essa matéria pesada. É isso que acontece nos sonhos, que nós chamamos de sonhos, que é o desdobramento do sono. Então, essas diferenças são
poucas entre nós e o desencarnado, mas são diferenças bastante importantes. Então, para nós reconhecer aí, não devemos nos fiar em questões de sinais, de algumas coisas. Nós temos que ver as ideias e o linguajar. Bem? Vamos seguir aqui. Então, na 24ª. Não podem também os espíritos enganadores imitar o pensamento? Será que os espíritos enganadores podem imitar o nosso pensamento? O que vocês acham? Os espíritos, responderam a Kardec, imitam o pensamento, como os cenógrafos imitam a natureza. Quando nós vemos aí nas novelas, nos filmes, né? Aquelas montagens que a cenografia faz, às vezes você tem a impressão que é uma coisa real. Mas se você observar mesmo com a lupa, você vai ver que não é igual à natureza. Falta alguma coisa. Ou falta o movimento das plantas, ou falta um bichinho qualquer andando ali. Sempre falta alguma coisa. Então, por mais que o espírito tente imitar o seu pensamento, o pensamento é uma coisa única. Quando nós vimos lá atrás que os espíritos superiores, os seus pensamentos são semelhantes, mas ainda assim mantêm a sua individualidade. Por quê? Estão vibrando no amor. Então, todos vibram no amor. Então, os pensamentos são bastante semelhantes. Diferente aqui de espíritos inferiores, que estão vibrando ali numa situação mais bem diferente, bem oposta daqueles que estão numa situação melhor. Tá? Na 25ª, parece assim fácil sempre descobrir-se fraude por meio de um estudo atento? Né? Parece, né? É fácil nós descobrir a fraude por meio de um estudo atento? Será que é fácil assim? O que os espíritos responderam? Não o duvides. Então, é fácil a gente descobrir, sim, quando tem fraude. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. Veja aí o que os espíritos responderam a Kardec, não é? Então, os espíritos só enganam aqueles que se deixam enganar. Agora eu vou dizer o seguinte: quando nós, por exemplo, vamos buscar aí, as pessoas que buscam alguém que faz uma verificação, jogando aquelas pedras ou lendo a mão da pessoa, né? Essas pessoas, quando fazem isso, eles já estão buscando estão pensando no que eles gostariam de ter como resposta. Mas sim. E quem é que está do outro lado ajudando aquela pessoa muitas vezes? Não é um espírito que muitas vezes sabe o que aquela pessoa está buscando ali, pelo pensamento? Então, a pessoa está querendo uma determinada situação. Aí ele já vai receber, né, aquela informação de acordo com aquilo que ele busca. Então, só se deixa enganar aqueles que querem ser enganados. Porque se você fizer um estudo sério, buscar um estudo sério a respeito dessa situação, você pode muito bem descobrir essa situação. Então, gente, é preciso ter olhos de mercador, de diamante, para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Não é assim? Aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, o que ele faz? Ele busca alguém que conheça, não é assim? Se o médium está com dificuldade, ou aquela casa, né, ou aquela sala, está com dificuldade de saber se aquelas orientações que estão sendo passadas são verdadeiras ou falsas, o que ele deve fazer? Busca alguém, outro, que possa ajudar a discernir sobre aquilo lá. Eu também posso aqui
pegar o lapidário aqui como sendo Deus. Se eu busquei em todos os meios aquelas respostas ainda não me confortaram o meu coração, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar o conhecedor de tudo. Eu vou buscar o alto. Eu vou buscar o dono das pedras, não é? Eu vou entrar em oração. Através desta oração, dessa busca, dessa consulta, eu vou receber as orientações que eu preciso naquele momento. Então, é super importante que a gente tenha esse cuidado. Não duvidar que a gente pode descobrir, sim, quando há um engano, um engodo, né? Temos que ter essa clareza aí. Muito bem? Cláudio, Oi. o espírito não fica ofendido, vamos supor, se ele for evoluído, ele não vai ficar ofendido com tanta desconfiança? Não, pelo contrário. Ele vai sentir que você é uma pessoa vigilante. O espírito, quando é evoluído, ele não vai se sentir ofendido, porque ele sabe que a verdade vai prevalecer. Você pode até não estar aceitando aquela orientação naquele momento, mas toda a verdade, ela prevalece. O que o Kardec nos recomendou? É melhor que nós rejeitemos 9 verdades do que acatar uma mentira. Não é assim? Então, se nós, naquele momento, ainda que nós tenhamos buscado todos esses meios para averiguar aquela orientação e ainda não nos preencheu, o que nós devemos fazer nesse momento? Vamos recusar, vamos aguardar para mais para frente. Porque se for verdade, mais para frente, novamente, isso retornará a nós. Seja de uma forma diferente, uma fala diferente, mas aquela verdade vai prevalecer. Ou seja, pelos acontecimentos mesmo. Vai nos demonstrar que aquilo é verdade. E aí sim, nós vamos chegar à conclusão que aquele irmão tinha razão. E ele não vai sentir nem um pouco melindrado com isso, não. Porque a verdade sempre vai prevalecer. Tudo bem? Vamos aqui então, deixa eu ver aqui. 26ª. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas, que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar a dos espíritos? Olha a pergunta que o Kardec fez, né? Tem pessoas que se deixam levar pela palavra bonita, né? Olha, como aquela pessoa explana bonito. Olha, eu sinto até o leve quando eu ouço aquela pessoa, né? Deixa-se levar pelas palavras, mais do que pelas ideias. Para falar sobre isso aqui, eu peguei uma fala do Raul Teixeira, até bom para todos nós que estamos aqui, que somos espíritas, uma orientação que o Raul Teixeira dá no ano de 2012. Perguntaram a ele, né? Ele estava respondendo sobre as recentes publicações, olha só, lá em 2012, hein? Recentes publicações em massa de obras psicografadas. O que ele achava disso? E o Raul Teixeira, ele dá eu até recomendo para todos que estão aí com a gente hoje, nos acompanhando, que entrem lá, que verifiquem essa palestra que o Raul Teixeira está dando, que ele aborda esse tema aí mais longamente, que ele fala da importância de nós, na Casa Espírita, na Associação Espírita, né, na Federação, ter um grupo de pessoas que leiam as obras que chegam para nós. Por que isso aí? Por exemplo, nós ali na Seara, na Casa Espírita, nós estamos na Casa Espírita. Se nós recebemos um livro que não tenha os conteúdos que estão de acordo com a doutrina espírita, e nós repassamos esse livro, seja lá na biblioteca, seja através de doação,
E a pessoa que está chegando na doutrina espírita ou na casa espírita e recebe um livro desse e tem lá conteúdos que não condiz com a doutrina espírita, qual é a ideia que essa pessoa vai fazer? Que aquilo faz parte da doutrina espírita. E lá nesse tema que ele está abordando aqui, ele diz que tem um suposto mentor lá, de uma pessoa que escreve uma obra, que está fazendo relatos até da aparência física de uma mulher, das pernas de uma mulher. Ele falou, olha só, veja só, se um mentor espiritual faria tais observações. Por quê? Ele disse lá, muitas vezes as pessoas querem um romancezinho, né? Que leitura fácil, não querem se aprofundar nas obras que realmente explicam sobre a doutrina espírita. E então, quando surgem essas obras psicografadas por esses pseudo-mentores, as pessoas acatam aquilo como verdade absoluta e são iludidas. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as palavras, muitas vezes bonitas, e que não tem um fundo, uma ideia que realmente leve, direcione aqui para as questões da doutrina espírita. Também nós devemos observar sobre a questão da fala bonita ou não, lá no Evangelho de Mateus 12:34, quando os judeus estavam já questionando Jesus, porque os seus discípulos tinham ido colher milho, se não me engano, no sábado. Ele, propriamente dito, tinha feito cura no sábado. Então, os judeus estavam questionando Jesus, né? Popularmente, enchendo o saco de Jesus, por que ele estava fazendo isso no dia de sábado, um dia dito santo, né? Que não se poderia fazer nada. E Jesus respondeu assim, raça de víboras, como pode vocês, que são maus, dizer coisas boas? Olha lá, para nós ouvir isso de Jesus, né? Me parece até estranho, mas Jesus falaria isso? E ele disse, com firmeza, porque naquele momento exigia que ele dissesse nessas palavras, que as pessoas entendessem que aquilo que ele estava fazendo, que as pessoas estavam fazendo, não era crime nenhum. Mesmo porque não existe um dia mais sagrado que o outro. Todos os dias são santos. Todos os dias foi dado por Deus para nós, para nossa existência, para nosso crescimento espiritual. E as pessoas ficam se apegando a isso para ficar na inércia. Como você pode ver o seu irmão passando fome, passando as necessidades, e só porque é num sábado você não pode ajudá-lo? Não tem lógica. Então, Jesus foi muito enfático também. Veja que ele não usou palavras, expressões bonitas, mas necessárias. Então, às vezes, a gente se deixa levar por coisas bonitas e esquecemos, muitas vezes, de observar aquelas ideias que estão sendo passadas estão realmente em coerência com a doutrina? Então, é de responsabilidade nossa, ele diz aqui, o Raul, é de responsabilidade de todo espírita saber o que ele está passando, qual obra que ele está dando para alguém. Lê esse livrinho aqui, que ele é muito legalzinho, mas o que ele diz? Realmente ele está em coerência com a doutrina espírita? Né? Nós temos que ter essa responsabilidade com a doutrina espírita e com Jesus no seu evangelho. Então, há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras do que as ideias, e mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgar as dos espíritos? Então, Kardec fez essa pergunta. E os espíritos responderam assim,
Quando essas pessoas são bastante modestas para reconhecer a sua incapacidade, não se fiam de si mesmas. Ou seja, se eu estou observando uma orientação e vejo que eu não tenho condições de avaliar aquele conteúdo, eu não vou me fiar só na minha interpretação daquilo. Eu vou buscar mais alguém, não é? Quando, por orgulho, se julgam mais capazes do que o são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimentam. E às vezes a pessoa, não, eu tenho, eu conheço, eu sei. E vai, pelo orgulho, ser enganado. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Olha aí, outra resposta que os espíritos deram aqui no meio dessa resposta. Os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras, que têm finura e saber. Lisonjeando-lhes as paixões, fazem eles do homem o que querem. Olha só. Então, os espíritos sabem realmente a quem se dirigir. Então, se ele sabe que você tem uma determinada mazela em você, ele sabe aonde vai atuar com você. Ele sabe de que maneira eles vão se dirigir a você. Então, tem pessoas que não têm instrução e são difíceis de ser enganados. Ao passo que tem outras que têm instrução e são enganados facilmente. Por quê? Os espíritos vão lá lisonjear, encher o eu daquela pessoa, né? Olha. Vão lá encher a bola, né, do médium. Se você não tivesse vindo aqui hoje, nós não poderíamos fazer esse trabalho, né? Olha, sem você, essa casa, essa sala não anda. Então, ele sabe exatamente onde tocar no seu eu. Aqui em casa a gente até brinca, né? Cadê a agulha para furar o eu do fulano e tal? Né? A pessoa se sente inchado, olha, né? Nós temos que ter esse cuidado, porque os irmãos sabem, nos conhecem, sabem de onde a possibilidade, onde eles podem entrar, onde a gente deixa aquelas brechas que eles devagarinho vão ali alimentando aquele nosso eu que ainda não está burilado. Então, naquela questão, seja no orgulho, seja na vaidade, seja no egoísmo, em várias questões que nós temos que trabalhar. Eles sabem e vão ali, alimentando aquilo ali. Né? Ricardo, você acabou fazendo uma perguntinha um pouquinho antes de você soltar a resposta, mas é válido até para você poder complementar aí. Cláudio, o espírito ignorante escolhe a quem vai manipular? Conhece antecipadamente o grau de conhecimento e evolução espiritual do médium? Exatamente. São similares, né? São gostos similares. Aquilo que liga esse irmão que ainda não tem evolução, muitas vezes o médium tem também aquilo lá. Então, faz a sintonia. Estabeleceu-se a sintonia, aí o processo começa a se trabalhar ali no processo de obsessão. Então, o médium, vamos supor, que é invigilante, que passa o dia inteiro xingando, esperneando, brigando, ele acha que ao chegar à reunião mediúnica ou ao trabalho espírita, tudo vai se resolver. E não é bem assim. Eu sempre digo, olha, o nosso campo magnético, as energias que nós emanamos pela vibração, ela não se desfaz de uma hora para outra. Então, se eu estou aqui em casa, eu estou brigando, eu estou revoltado, eu estou ansioso, eu estou cheio de problemas aqui comigo, o fato de eu chegar lá na Seara, isso não quer dizer que, olha, a partir de agora, tudo isso aí ficou lá para trás. Não é bem assim. Então, a nossa vibração, ela é composta do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas ações, de dias, meses. Constantemente temos que ter uma certa vibração. Nós não conseguimos ainda isso, é lógico. Os espíritos têm que nos ajudar nisso. Mas se eu tenho uma má índole, né?
eu não trabalho em mim, eu não procuro cortar essas mazelas que eu carrego, né? Eu ser mais vigilante, fazer o processo da reforma íntima, logicamente que esses irmãos conhecem essas dificuldades que nós temos, essas limitações, e vão procurar ali trabalhar naquele médium. Agora, se ele encontra um outro médium que é muito mais resistente, muito mais vigoroso espiritualmente falando, ele fala, olha, aqui vai ser mais difícil para mim. Eu vou procurar aquele fulano de tal lá, que lá é mais fácil de eu conseguir. Não é assim? Cláudio, você tem 18 minutos para concluir o tema. Vamos lá, tem que acabar esse tema hoje, hein? Nós temos que começar outra. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traem por sinais materiais involuntários. Na escrita, dar-se-á que os maus espíritos algumas vezes se traem por sinais materiais involuntários? Kardec perguntou. Os hábeis, não. Os desajeitados se desencaminham. Todo sinal inútil e fútil é indício certo de uma inferioridade. Coisa alguma inútil faz os espíritos elevados. É lógico. Toda vez que você vê numa escrita, numa fala, alguma coisa que não seja útil, não provém de um espírito elevado. Logicamente que ali vem de espíritos inferiores. Então, você já tem que estar ciente disso aí. Na 28ª questão. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam, a aproximação deles. Perguntamos, se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos? Peraí, deixa eu voltar aqui. Opa, perdi aqui. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar são sempre indícios da má natureza dos espíritos que se manifestam? Será? Né? Será que essa impressão é sempre a conotação de um mau espírito que está se manifestando? Vamos ver o que os espíritos responderam, aí nós continuamos. Na resposta aqui, eles dizem o seguinte: o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra, o espírito que dele se aproxima. Olha lá. Então, dependendo do estágio vibratório daquele irmão, o médium vai experimentar as sensações que ele passa. Quando ditoso, ou seja, quando feliz, o espírito é tranquilo, leve, equilibrado. Quando infeliz, é agitado, febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Em suma, dá-se o que se dá com o homem na terra. O bom é calmo, tranquilo, o mal está constantemente agitado. Não é isso que nós percebemos aqui, entre nós? A pessoa boa, calma, observa uma fila de banco para você ver. Tem aquela pessoa que está lá calma, as pessoas estão esperneando, brigando para entrar na porta lá, não consegue, e a pessoa está lá na fila, parece que nem está ali dentro. Tranquilo, calmo. Porque ele sabe que a hora dele vai chegar e ele vai entrar e vai resolver o problema dele. As pessoas que não têm tanta elevação assim, ficam agitadas, brigando, já começam a incitar os outros. Não é assim que funciona? É dessa maneira. Aqui entre nós, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Então, um espírito que está desequilibrado, desarmonizado, ele, quando se aproxima do campo magnético do médium, o médium sente essas sensações físicas, né? E é até um mecanismo dele, na comunicação, ele transmitir parte, né? É bom que você observe isso, parte disso para a gente saber de quem se trata essa comunicação. Então, é importante que a gente tenha isso aí, né? Então, quando o espírito é tranquilo, elevado, a sensação, a vibração que ele passa é harmônica. O Vanildo acabou fazendo uma pergunta um pouquinho antes de você entrar com essa resposta, que vai de acordo com isso que você está falando. As energias que os espíritos ignorantes deixam fluir, será fácil para o médium perceber de quem se trata? Isso, porque se tem uma coisa
que não tem como você enganar, ludibriar essa questão da vibração. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Nós, que vivíamos, né, na porta larga, mais larga, né, um portão, então, quando a gente ia em determinados lugares, a gente ou não sentia, ou sentia muito pouco as vibrações daquele lugar, não é assim? Quando você adentra a doutrina espírita, que começa a passar pelo processo de tratamento, passe, mudar o pensamento, leitura edificante, uma série de mecanismos que a gente utiliza para melhorar o nosso padrão de vibração, o que acontece quando você volta naquele mesmo lugar? Você percebe aquelas vibrações que são emanadas por aqueles irmãos que frequentam aquele ambiente, que agora são distantes de você. Então, veja, quando você estava numa vibração, é importante, nós vamos ver isso aí na nota do Kardec, né? Quando você está numa vibração que é homogênea com esse tipo de vibração, você quase não percebe. O médium percebe muito pouco. Às vezes sente uma leve mal-estar, uma dorzinha de cabeça, coisinha simples, que ele pensa ser dele mesmo. Quando ele se melhora, quando ele melhora o seu padrão de vibração, quando ele muda, né, decide mudar a sua vida, a sua caminhada, e ele volta ao mesmo lugar, ele já percebe que ali tem uma vibração muito negativa. Essa vibração é a vibração dos irmãos ainda inferiores que frequentam esse ou aquele lugar, determinado lugar. Então, sim, os espíritos inferiores, eles passam esse tipo de sensação, de vibração, pela condição que eles se encontram. Por quê? O que é? Quando fala assim, vibração inferior, o que é? A pessoa está presa às situações materiais, à vivência aqui do mundo físico ainda, está presa ao sentimento do ódio, querendo fazer a vingança, querendo ter os bens que tinham. Então, o espírito, quando ele se encontra nessas condições, algumas das vibrações que ele emitem, que trazem desarmonia ao médium, que o médium percebe. Igualmente nós, quando nós estamos vibrando dessa maneira, é isso que nós passamos se a gente se aproximar de um médium que tem uma facilidade de percepção, é isso que ele vai perceber, uma desarmonia naquela pessoa. Muitas vezes ele vai falar assim, olha, aquela pessoa ali está acompanhada de vários irmãos, e às vezes nem é. Às vezes é a própria vibração daquela pessoa mesmo. Está com os pensamentos cheios de perturbação. Ai, será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Ai, será que eu vou dar conta de pagar minhas contas? Será que eu vou perder o emprego? Cheio, com a mente perturbada. E essa vibração que percorre todo o seu campo magnético, o médium percebe. E muitas vezes faz um julgamento errado, que vai falar, ó, está acompanhado de uma série de... Está certo que quando você está vibrando assim, também outras pessoas estão vibrando assim. Mas muitas vezes essa vibração pode ser propriamente da pessoa, e não de um outro desencarnado que está fazendo com que você fique assim, tá? Aí o Kardec coloca aqui, para nós encerrar esse capítulo, uma nota. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, pelo que a agitação não se pode considerar como regra absoluta, olha aí. Então, nem sempre nós podemos levar por essa questão da agitação ser porque ali tem um espírito que está desarmonizado. Depende da capacidade, ou seja, da condição do médium se impressionar com a presença daquela entidade no seu campo magnético. Aqui, como em tudo, devem ter-se em conta as circunstâncias. Nós devemos observar as circunstâncias daquilo. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste. Porquanto, se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, nada ou muito pouco a proximidade desse o afetará. Aquilo que eu comentei, tá vendo? Então, se o médium é invigilante, é vicioso, então se aproxima do seu campo magnético ali, um espírito ali, que também vibra dessa forma,
o médium vai sentir muito pouca coisa. Fala, olha, eu acho que esse irmão aí, né, essa comunicação não é de um espírito que está tão prejudicado, não. Mas, às vezes, é por causa da própria vibração do médium, que é coerente com a do irmão. Então, ele não sentiu impacto algum, porque ele vibra também dessa maneira. Ele também é desarmonizado. Por isso a importância da doutrina espírita está sempre, constantemente, nos recomendando a questão da reforma íntima. A importância que tem isso. Às vezes, quando você fala nessas questões, a pessoa fala, mas é muito difícil, eu não consigo, se eu tiver que fazer isso, só o Chico Xavier que conseguia. Mas você acha que o Chico, ele conseguiu o patamar que ele se encontra nessa encarnação agora? Ou ele vem de tempos trabalhando, encarnação após encarnação? É assim que a gente consegue. Se hoje nós temos uma determinada dificuldade, e eu exerço um trabalho já, tenho consciência que eu estou ali num grupo trabalhando, eu vou atacar essa dificuldade. Eu vou procurar vigiar. Eu falo para vocês que quando eu fui à casa espírita, que eu fui pelo amor, vocês sabem, né? Amor de várias hérnias nas minhas costas. Quando eu cheguei lá, que disseram, começaram, inclusive era o Seu Negro que estava fazendo palestra na época, era sempre o Seu Negro que fazia, e tudo que o Seu Negro falava parecia que era direcionado para mim, mas não é, porque há tantas mazelas que tudo me cabia, ainda hoje, muitas ainda me cabem, mas naquela época muito mais. Então, quando o Negro estava abordando os assuntos, que ele falou das questões dos vícios, olha que eu sempre tive uma mentalidade, vejam, eu sempre tive uma mentalidade que eu tomava o meu medicamento, mas tinha que parar na sexta-feira, porque sábado e domingo não é de ferro, eu tinha que tomar minha cervejinha. E eu não sabia que isso, talvez, era uma das questões que gerava ainda as maiores complicações que eu tive com a minha saúde física. Era necessário mudar. É necessário. Então, quando o médium não compreende isso, o médium acha, o meu trabalho é só lá na casa espírita, aqui eu posso ser como eu sou o dia a dia, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso brigar, eu posso sair dançando forró, né? Não que dançar faça mal, mas às vezes a forma, o lugar que a pessoa vai frequentar esses lugares. Então, quando a pessoa tem essa mentalidade, ele não vai sentir impressão alguma quando o irmão desse se aproximar do seu campo magnético, porque ele está vibrando da mesma maneira. Todavia, é preciso se não confunda a rapidez da escrita, que deriva da extrema flexibilidade de certos médiums, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem experimentar ao contato dos espíritos imperfeitos. Então, nem sempre quando há uma certa agitação de alguns médiuns, né? No caso aqui do primeiro, aqui, quando há rapidez na escrita, é porque o médium tem essa capacidade, essa flexibilidade na sua mediunidade, que o permite escrever com rapidez imensa, que parece que ele nem está conseguindo, nem está escrevendo com aquela mão material ali. Não sei como que ele consegue concatenar as ideias, mas é porque tem alguém que está ali trabalhando, insuflando aquelas ideias na sua mente e trabalhando também no seu corpo perispiritual, que a agilidade que ele consegue nesse desdobramento é diferente. Ao passo que tem outras vezes que a agitação que alguns médios percebem, né? A agitação convulsiva que alguns médios percebem, é por causa da questão da impressionabilidade do médium. Então, um médium impressionável. Qualquer espírito que se aproxime dele, ele já fica agitado, tal. Então, um médico se impressiona facilmente. Nós não vemos isso? Uma pessoa que, a qualquer coisa que fala para essa pessoa, toca no seu sentimento, ele chora. A outro não, você pode falar aquela mesma coisa que não tem impacto algum. Aquela pessoa é mais sensível, se impressiona mais fácil. Então, você tem que ter essa, né? Aqui, como em tudo, deve ter-se em conta a circunstância daquela comunicação. É isso que nós devemos observar sempre. Então, gente, olha, em termos de
trabalhos mediúnicos, todos nós estamos aprendendo, e eu estou aprendendo. Eu já fiz cada coisa errada em trabalho mediúnico, que eu achava ser certo. A partir do momento que eu fui aprendendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais, eu fui verificando que algumas coisas que eu fazia em pensamento, que seja, eram erradas. Não pode fazer. Quantas vezes, por exemplo, nós temos um tempinho aqui, quantas vezes, por exemplo, numa sala mediúnica, o médium se interfere no diálogo que o dialogador está fazendo. Fala isso, faz isso. Coisas que não podem ser feitas. O médium só deve interferir se ele for chamado pelo dirigente. A forma correta que o médium deve interferir é com a vibração. Jamais o médium pode entrar no meio de uma comunicação mediúnica que está sendo dada e dizer ao dialogador, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes o médium faz, achando que está fazendo certo, está ajudando. E não está. Porque quando a pessoa estabelece um diálogo com o irmão, o diálogo, meus irmãos, é pensamento. Os espíritos acolhem pensamentos. Então, quando eu estou pensando aqui, o que eu vou falar para aquele irmão, ele já está interagindo comigo. Eu tenho que exteriorizar, porque o médium está no corpo físico, ele está, e o diálogo aqui, físico, é importante porque o diálogo é aprendizado para o grupo. Mas se não tivesse essa necessidade, eu poderia fazer esse diálogo só mentalmente com o irmão. Então, quando a pessoa, o trabalhador, se arvora a interferir no diálogo, ele está cometendo um erro imenso. Primeiro, uma falta de caridade com a pessoa que está fazendo o diálogo. Depois, uma falta de caridade com o irmão, que não sabe a quem ele ouve. Então, esse irmão, o dialogador, está aqui oferecendo umas palavras, amenizando o sofrimento daquele irmão, o coração, acalmando. O outro está falando para fazer outra coisa totalmente ao contrário. A quem eu sigo? Então, a importância de nós procurar entender, conhecer cada método. Por que com a equipe de reunião mediúnica, por exemplo, para ficar boa, afinada mesmo, ela tem que ter pelo menos uns 10 anos juntos. Você conhecer o médium, conhecer as sensações, as vibrações daquele médium, ter percepções que só as pessoas que se conhecem bem sabem. Então, reunião mediúnica, trabalhos mediúnicos, eles precisam ter o conhecimento. E muitas vezes, infelizmente, gente, vocês sabem disso, quem está aqui nos acompanhando, nós temos batido nessa tecla constantemente da necessidade de nós estar estudando, nos aprimorando, para conhecer, para saber de que forma eu devo agir. Será que é assim? Se eu fizer isso é certo? Será que não é certo? Olha, tem as obras de Kardec que nos dá as diretrizes, tem as obras outras que vêm também nos auxiliar, André Luiz, do Chico. Pai, só Oi. Eu só quero confirmar se eles ainda continuam nos ouvindo, porque tem uma pessoa reclamando que não está ouvindo, só vê a imagem. Por favor, nos falem se vocês estão ouvindo. Tá. Ouvindo normalmente? Tranquilo? Então tá certo. Então tá bom. Então, já para nós irmos aqui para o nosso encerramento, Oi. Tem pergunta? Ricardo, antes, ele fez uma perguntinha antes para a gente poder fechar esse assunto, né? Ele fez uma pergunta. Vou colocar aqui na tela. O espírito ignorante pode e consegue influenciar o pensamento de um médium durante o sono e este não conseguir identificar essa influência posteriormente? Certamente. É o que mais nós somos influenciados. Por quê? Começa aquela dúvida. Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Começa a vibrar, né? Negativamente quando você acorda. Será que eu tive com meu pai? Será que era fulano? Será que... Aquela dúvida cruel. Você nem para fazer uma análise
Mas que tipo de pensamento foi esse? Qual eram as ideias que nós conversamos? Será que realmente, né? Será que esses pensamentos que me passaram pela cabeça, esses lugares que eu fui no desdobramento do sono, será que realmente eram coisas boas? Mas no caso, eu acho que ele está perguntando assim: um obsessor, vamos supor, ele consegue ficar te influenciando ali, arquitetando a obsessão durante o sono, e aí posteriormente esse médium não consegue fazer a Exatamente. disso? O lugar em que mais eles trabalham em nós é no desdobramento. Porque é o lugar que nós temos mais acessibilidade, vamos dizer assim. Porque, olha, não pensa você que o fato de você dormir, o espírito também dormiu. Não dormiu, o espírito sai. E para onde nós vamos? É importante saber, né? Bom, como é que eu vou saber para onde eu vou? Muitas vezes eu posso estar bem, ter um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, só vibrando bem, só estudando e tal, e ir para um lugar ruim. Mas, opa, por que eu fui para um lugar que não era tão bom? Mas o que eu estava fazendo lá? Ah, lá tinha um hospital, eu estava ajudando nisso, né? Opa, eu estava trabalhando, prestando um trabalho, ajudando a espiritualidade, usando da energia que eu estou encarnado, a energia vital, doando lá de alguma forma, e a espiritualidade está ajudando aqueles irmãos que estão necessitados. Agora, se eu saio e dali, de repente, eu me vejo num lugar que eu não iria nem aqui, estando no físico, fazendo, como nós já tivemos exemplos, né? Relatos para nós na casa, a pessoa saiu e se viu bebendo, fumando como ela fumava antes. Quem é que está trabalhando em mim para que eu volte a acessar esse tipo de coisa? Então, quando eu volto aqui para o físico, o ideal é que eu mantenha a vigilância e muitas vezes não fique dando ouvido àquilo que foi dito lá. E muitas vezes a pessoa fica presa lá, olha, mas falaram isso e fica o dia inteiro meditando aqui. Tá o quê? Estabelecendo a sintonia com aquele irmão. Não. Oração, vigilância. Independente do lugar que você foi, agradeça a Deus. Se prepare melhor para que na noite seguinte você possa, se você for para um lugar ruim por questões de vibração, na noite seguinte você possa ir para um lugar melhor. E assim constantemente, se fortalecendo, criando uma musculatura espiritual, eu costumo dizer, né? Para ir barrando essas interferências. E esses irmãos só interferem porque nossa vibração permite. Então nós não podemos pôr culpa nesses irmãos. É em nós mesmos que nós devemos colocar a culpa. Eu preciso melhorar meu padrão vibratório, sempre, né? Gente, mas como já é 9h05, eu vou colocar aqui, eu peguei essa imagem do Cristo Redentor, né, lá do Rio, para colocar aqui o próximo capítulo que nós vamos trabalhar, que é o 25 das evocações. Então, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar esse capítulo aí. Espero estar com todos vocês novamente, né? Que a espiritualidade amiga esteja presente conosco, que nós possamos ter um resto de semana em paz, em harmonia, que esses irmãos de luz possa, Senhor, com a tua permissão, envolver toda essa nação, envolver, Senhor, todas essas pessoas que se encontram infectadas, essas pessoas que estão deixando o corpo físico, as pessoas, os entes queridos que se encontram desarmonizados, outros que se encontram internados por outros motivos, as pessoas que se encontram depressivas. Senhor, cubra-nos, Senhor, com teu manto, com a tua luz, com teu amor, com a tua bondade. Derrama, Senhor, sobre todos nós esse medicamento divino, esta energia de amor. Envolve, Senhor, a nossa casa, a seara espírita, para que os irmãos que lá se encontram em tratamento naquele hospital espiritual continuem recebendo essas emanações de amor.
que os amigos espirituais, com a permissão de Deus e de Jesus, possa trabalhar na consciência dos nossos irmãos cientistas, para que o medicamento, para que essa providência divina possa, a seu tempo, chegar a todos nós, para que traga, Senhor, a calma, a tranquilidade, a harmonia novamente a todos os corações aflitos. E que nós, na certeza, Senhor, que temos, que tudo o que acontece conosco tem a tua permissão, tem a tua coordenação, Senhor. Nós confiamos em ti e sabemos que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento espiritual. Sendo assim, Jesus, nós nos colocamos à tua disposição para que o Senhor, que é o nosso governador, que é o nosso guia e modelo, no momento que julgar oportuno, peça ao nosso Pai aquela providência que todos nós precisamos para continuarmos na nossa evolução. Jesus, que a tua luz, que o teu amor envolva todos os meus irmãos que estão conosco nesta noite, outros que verão esse vídeo logo mais no YouTube, que todos sintam a tua presença, o teu amparo, e que Deus permita que nós possamos continuar aprendendo, crescendo e evoluindo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, só para complementar, no sábado nós teremos palestra aqui normalmente após, a partir das 8 horas. Estão todos convidados e muito obrigada pela presença de hoje. Vamos ter uma palestrante nova lá, do Rio de Janeiro? Mais ou menos. Tá bom. Então, todos sábado às 8 horas com a gente, tá bom? Boa noite a todos.